Bom dia, gente. Marcela responde. Vamos falar sobre o medo, especialmente o medo das crianças, atendendo a solicitação de uma seguidora que me mandou contando sobre o filho dela. Bom dia. Hoje a gente vai falar sobre os medos das crianças, os medos infantis, que não são só infantis, né, gente? Eu falo que nós também temos os nossos medos. Nós muitas vezes só escondemos melhor do que as crianças, né? Mas falar do medo é falar de uma emoção básica, né? Do nosso repertório emocional, do nosso repertório eh, de condições mesmo do ser humano, de formas de expressão, né, sobre tudo que acontece com a gente. Então, falar sobre o medo é falar sobre uma emoção básica. É natural todo ser humano sentir medo, né? Nós não temos problemas com medo. A questão é quando a gente paralisa nesse medo, é quando a gente deixa de fazer coisas por causa do medo, é quando ele se torna tão intenso na nossa vida que a gente simplesmente deixa de agir. Então, essa é a questão, né? É nesse momento que a gente olha para o medo. Porque o medo ela é uma emoção, ele é uma emoção normal, né? Normal nosso, normal do nosso filho. Simplesmente deixe os nossos filhos sentirem medo, tá tudo certo. O que a gente vai fazer é buscar recursos para mostrar para eles formas de agir apesar do medo, formas de agir mesmo tendo medo, né? Mas o medo é normal e a gente pode deixar que as pessoas sintam medo, tá? É como qualquer outra emoção do nosso corpo que precisa ser sentido, que precisa ser vivenciado, que precisa ser processado. E aí, olha que interessante, gente. Essa mãe me mandou uma mensagem, né, me pedindo para a gente tratar desse assunto no Marcela Responde. E quem tiver dúvida, né, quem tiver alguma dor aí na maternidade e que quiser, pode me mandar direct, que toda quarta e sexta eu estarei aqui para responder, né, algum tema que for de interesse das mães. Toda quarta às 7, toda sexta às 11 da manhã, tá bom? E aí, gente, olha que interessante. Ela falou que nessa pandemia o medo do filho ficou mais intenso. Ele tem 5 anos e que ele não consegue fazer nada sozinho se não tiver a companhia de uma outra pessoa. E quando é à noite, que ele até se cobre todo, cobre até o rosto por causa do medo. E olha o que é interessante a gente entender. Primeiro, né, ficar alinhado aqui. O medo é uma emoção básica, é uma emoção normal do nosso sistema emocional. É um medo comum, uma emoção comum que precisa ser sentida, que pode ser vivenciada, tá, gente? Então, medos infantis, medo do adulto, tá tudo bem sentir medo. Nós vamos intervir quando esse medo ele for paralisante, quando esse medo impedir o nosso filho de agir, quando esse medo trazer emoções, trazer repercussões corporais intensas que fazem com que a pessoa se paralise. Porque olha só que importante, o medo ele é importante no nosso corpo porque ele é um sinal de alerta. O que o medo faz, gente? Toda vez que a gente tem medo, nós preparamos o nosso corpo para dois movimentos, ou para fuga diante desse medo ou para a luta. Então, o medo é uma emoção que protege o nosso corpo muitas vezes. É o medo que faz com que a gente não pule de um penhasco, né, cheio de tubarão, né, embaixo. O medo é que faz com que a gente não passe num sinal vermelho a 180 km por hora, entende? Então, o medo, ele pode ter um fator aí de proteção. Mas eu entendo também que o medo, dependendo de como ele se processa no nosso corpo, ele pode ser paralisante. É desse medo paralisante que nós vamos falar, tá? Então, todas as nossas emoções, especialmente as 5 emoções básicas, que é o medo, a alegria, a raiva, a tristeza e o amor, são emoções que
equilibram o nosso organismo e são emoções que fazem com que a gente realmente nos proteja e faz com que o nosso corpo sinta, né, o que precisa fazer. Então, a emoção, né, toda vez que a gente tem um pensamento que isso gera uma emoção e a emoção mobiliza o nosso corpo, né, o nosso corpo ele se prepara para lidar com essa emoção. Aí algumas perguntas, mesmo a raiva, Marcela? Sim, a raiva mostra pra gente quando o outro invadiu o nosso espaço. De alguma forma, quando a gente sente raiva, é porque a gente se sentiu invadido de alguma forma. Então, a raiva é uma emoção, por exemplo, de movimento, é uma emoção de ação. Não adianta os nossos filhos estarem com raiva ou a gente estar com raiva e ficar sentadinho aqui no cantinho do pensamento. Por quê? Porque para eu processar, para eu vivenciar essa raiva, eu preciso de uma ação. Então, eu tô com raiva, gente, eu tenho que fazer movimentos, né, que seja bater numa almofada, que seja correr em volta da casa, né, que seja é, é, dar pulos, né, dar alguns pulos. Então eu preciso fazer algum movimento, que é essa ação que vai fazer com que essa energia que está aqui dentro da raiva seja canalizada por vias saudáveis, ok? Então todas as emoções, elas têm uma forma de trazer pra gente um equilíbrio aí no nosso sistema. Então são emoções válidas, mesmo aquelas consideradas negativas socialmente, são emoções que nos protegem, que nos dão um sinal de alerta e que mostram pra gente que tem algo aí que não tá legal, ok? Então, quando essa mãe traz para mim sobre o medo do filho de 5 anos, olha que importante. O que nós precisamos de entender? Que os medos, eles são transitórios e eles variam com a idade. Por exemplo, gente, crianças até 1 ano de idade, aproximadamente, vão ter medo de ruídos muito fortes, vão ter medo de pessoas estranhas. Criança de 1 a 2 anos vão ter medo de ficar longe dos pais, porque eles estão nesse processo de diferenciação dessa simbiose. Então, toda vez que o pai some, né, essa criança ela se sente angustiada. Vão ter medo, podem ter medo de animais, podem ter medo de pessoas fantasiadas. Olha aí, as crianças até aproximadamente 2 anos são crianças que podem ter medo de Papai Noel, por exemplo, porque é comum que criança de 1 a 2 anos tenha esse tipo de medo, de forma transitória, né? Um medo de acordo com essa idade. De 3 a 4 anos, as crianças já têm medo de dormirem sozinhas, têm medo do escuro, têm medo de monstros. Natural para essa idade, gente. E eu falo aqui só uma média, tá? Porque pode ser que esses medos ainda persistam um pouco mais. 5 anos, que foi o que a seguidora trouxe para mim, o filho de 5 anos. Sabe qual que é o grande medo de filhos de 5, de crianças de 5, 6 anos de idade? As crianças têm medo de perderem os pais, tem medo da desestrutura familiar, do divórcio dos pais, da separação. É aquela criança que, né, nessa idade aproximadamente de 5, 6 até 7 anos, é aquela criança que quando vê um desentendimento dos pais, ela vai ficar mais alerta. Então, olha que interessante. Neste momento da pandemia, o que a pandemia nos trouxe, gente, que é importante a gente também levar em consideração? A pandemia intensificou o que já era. Esse é o meu conceito da pandemia. A pandemia criou, depois da pandemia o meu relacionamento conjugal ficou melhor, ficou pior. Não foi a pandemia, a responsabilidade não é da pandemia. A responsabilidade é nossa, a responsabilidade é do casal, né? É a autorresponsabilidade. Não vamos colocar na pandemia para fora, porque eu vejo que várias pessoas nesse momento se apoiaram na pandemia para justificar vários comportamentos. O que a pandemia fez? Ela intensificou. Sim. Por quê, gente? Porque se antes meu relacionamento já era bom, quando a gente olha para dentro, porque foi um convite de olhar para dentro, né? Quando a gente olha para dentro, o que a gente fez? A gente viu que a gente teve tempo, né? Quando a gente olhou essa energia, né? Porque as nossas ações, gente, elas fluem aonde a nossa energia está colocando o foco. Então, onde eu deposito energia é onde está fluindo as minhas principais ações, é onde está fluindo os meus principais movimentos.
Então a pandemia intensificou o que já era, e eu concordo. Então, quando a gente teve tempo de olhar para dentro, aquilo que já era bom ficou muito gostoso, porque a gente teve tempo de olhar para dentro. Mas o contrário também acontece. Se já estava insuportável dentro de casa, olhar para dentro, gente, se tornou uma coisa assim terrível. Por quê? Porque a gente não tinha mais as fugas, porque a gente foge no trabalho, a gente foge no boteco, a gente foge na turma de amigos, a gente foge nas atividades físicas. Muitas vezes, né, a gente foge nesse externo. Então, quando a gente viu que não tinha mais para onde fugir, a gente precisava olhar para dentro, ficou insuportável, que já era ruim. Então, a pandemia não tem que se responsabilizar pela minha relação de casal, por como os meus filhos estão, por como que a minha vida está. A pandemia, ela intensifica aquilo que já era, que já estava ali, que já estava dando sinais pra gente, entende? Já estava dando sinais. E a pandemia intensificou. Por quê? Porque ficou tudo, né, gente, à flor da pele, porque ficou tudo mais intenso. Então, acredito sim que os medos que as crianças manifestam podem ter sido intensificados com a pandemia, concordo com isso. Mas o que é importante também a gente notar? Qual que é a nossa verbalização de tudo isso que está acontecendo? Porque se a gente vibra nessa emoção do medo, do desespero dentro de casa, os nossos filhos vão manifestar isso no corpo. Olha que interessante o que essa seguidora me fala. Marcela, quando ele dorme, ele pega a coberta e se cobre todo. O que ele está fazendo? Ele está protegendo o seu corpo, porque uma criança de 5 anos é uma criança motora, né? É uma criança que o corpo é muito um instrumento para ela, o corpo é a principal ferramenta. Então as crianças elas vão intensificar nesse corpo, né? O medo, a raiva, qualquer outro tipo de emoção. Então, gente, é muito importante. Todas as vezes que os nossos filhos manifestam desafios em quaisquer áreas da vida, meu filho está manifestando desafio nas atividades escolares. Qual que é a energia que a gente está depositando? A gente adulto, pais, o que a gente fala das aulas online, por exemplo? Porque se eu falo, nossa senhora, tem mais atividade para fazer, que tanto de atividade que essa professora passa? Ah, essa aula online é um saco. Não acredito que hoje... Se a gente transmite isso, isso vai interferir no processo de aprendizagem dos nossos filhos, né? Isso é natural. Como que nós estamos vivendo o momento da pandemia? Atenção essa mamãe que me mandou essa mensagem. Como que vocês estão vivendo esse momento de pandemia dentro de casa? Se estamos vivendo de forma desesperadora, se estamos vivendo de uma forma vibrando no medo, é isso que nós vamos transmitir para os nossos filhos. E os nossos filhos vão, de alguma forma, manifestar isso. Tá? E aí, continuando, por volta dos 7, dos 8 anos, as crianças elas já têm os medos mais comuns. É o medo de rejeição, é o medo de ter alguma perda significativa. Por que dessa perda? Porque por volta dos 7, dos 8 anos, a criança ela já consegue processar totalmente os conceitos de morte. Antes disso, né, é mais difícil. Pode ser que tenha criança que consiga antes, mas é mais difícil, porque a morte ela tem alguns conceitos, né, importantes que a criança precisa entender para saber, né, sobre a irreversibilidade da morte, morreu e não volta mais, né, sobre algo definitivo. Então, assim, de 7 a 8 anos é quando ela consegue fechar esse processamento, quando o cérebro está maduro para fechar esse processamento. Então, existe um medo maior aí das perdas. Entre 9 e 10 anos, as crianças elas têm medo de situações novas, elas têm medo de ir mal na escola. Por volta dos 11, 12 anos, as crianças têm medo de ladrão, de rejeição do grupo, porque é a fase onde está sendo aquela transição das referências parentais, né, para outros tipos de referência, e geralmente o grupo de amigos se torna algo muito importante. Então, e nós adultos, né, gente? Vou fechar aqui nos 12 anos, né, na infância, e nós adultos também. Por quê? Porque nós adultos temos medo da solidão,
Nós adultos temos medo da questão financeira, né, da dificuldade de lidar com o financeiro. Nós adultos temos medo de não encontrar a pessoa certa, de não encontrar um amor. Nós adultos temos medo de falar em público, temos medo de dirigir. São medos característicos de cada idade. Então, muitos medos aí, né, da infância até os 12 anos, são medos transitórios, são medos normais para uma determinada idade. Agora, olha que interessante, né, dessa mãe que está colocando aqui. Meu marido tem muito medo de relâmpago e coloca a mão no ouvido, se encolhe. Como lidar com meu filho de 5 anos que também está assim? Entende, gente? Obrigada pela participação e você só reforçou isso que eu falei, né? O que acontece? Os filhos, eles são extremamente imitativos até os 7, 8 anos de idade. Então, muitas questões que os filhos estão manifestando, especialmente até os 7, 8 anos, eu trabalho com os pais. Porque as crianças ainda são imitativas e a principal forma de aprendizagem ainda é por meio da observação dos pais e da imitação. Então, nós não temos que trabalhar com essa criança de 5 anos, nós temos que trabalhar com esse adulto. E muitas vezes esse adulto aí, né, quando você traz o seu marido, o medo que ele tem de relâmpago é um medo real, é um medo de alguma vivência traumática que ele teve. Pode ser o medo de alguma situação, né, de alguma experimentação que ele teve, e onde que nós temos que mudar? É o mindset, nós temos que mudar o pensamento. Há um tempo atrás, né, no ano passado, teve uma chuva muito forte em Divinópolis, não sei se vocês lembram, uma chuva que destruiu, né, destruiu até alguns estabelecimentos comerciais, né, que eu tive muitas mães me mandando áudios, me mandando mensagem, que os filhos ficaram aterrorizados com, né, com esse momento, com essa chuva, com tudo que aconteceu. E aí, gente, olha que medo real, né? É fato esse medo. Por quê? Porque eles experimentaram, eles vivenciaram isso. É diferente eu ter medo de algo que eu ouvi falar e que eu construí uma ideia na minha cabeça do que vivenciar algo traumático. E aí, para todas essas mães que me mandaram, qual que era a minha pergunta? Como que vocês estavam diante, né, de tudo isso? E as mães falam, Marcela, eu fiquei desesperada, porque no lugar que eu estava, as cadeiras começaram a voar, começou a cair telhado. Então eu fiquei desesperada. Eu falei, ok. Então, o olhar não é só para o filho, o olhar é para a gente. E aí, como que a gente faz com essa criança, com esse adulto que vivenciou uma situação trágica, né? E que trouxe esse medo, incorporou esse medo para a vida. O que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar aqui. Quando eu falo trabalhar aqui, o que eu estou dizendo? É trabalhar de uma forma racional, é conseguir mostrar, né, por meio dos fatos, é conseguir mostrar de uma outra maneira. Quantas vivências dessa ele teve? Provavelmente foi uma ou poucas, né? Essa vivência que ele teve, onde que foi? Foi numa casa que eu morava que tinha enchente toda vez que chovia muito e tal. Hoje você já saiu dessa casa, entende? A gente vai começar a trazer dados para começar a mudar aqui. Por quê, gente? Porque quando a gente persiste num determinado medo que hoje não se processa mais, vamos dizer assim, hoje tá chovendo daquela forma aterrorizante, da mesma forma que eu vivi, eu estou na mesma condição que eu vivi, eu estou na mesma casa, do mesmo jeito. Se eu estou, pode ser que seja mais difícil minimizar esse medo. Por quê? Porque eu já tive uma experiência ali naquele local, né, dessa forma. Agora, quantas vezes que isso acontece? Quantas vezes que isso aconteceu na minha vida? Quais os recursos que eu já busquei diante disso? Enchente, que molhar. Já foi feita alguma coisa em relação a isso? Entende? Aí a gente vai trazendo dados, informações para a gente começar a mudar o pensamento. Porque, na verdade, é o pensamento, nesse caso, que está conectado com... Quando escuta relâmpago, o que faz? Automaticamente, né, de forma automática no pensamento aqui, vem desespero, medo. Aí o corpo já se prepara emocionalmente, né, ele já se preenche desse medo. Então a gente precisa mudar essa associação aqui, né? O relâmpago, ele pode sim ser destruição, ele pode sim trazer medo, né, um barulho muito extremo, tudo. Mas, gente,
Significa que toda vez que tiver relâmpago eu vou reviver aquela situação? Não, tá? Então, primeiro de tudo, a gente cuida desse adulto. E aí, gente, a gente só atua naquele medo que é persistente, que é significativo, que é paralisante, que é perturbador, porque nós precisamos sim ter medo, né? O medo ele nos protege, ele é importante para nos fazer proteger do perigo, ele nos ajuda a manter vivo, né? Então a gente atua no medo paralisante. E aí o que eu faço? Gente, eu trabalho com os pais algumas atitudes que nós podemos ter junto aos nossos filhos para a gente minimizar esses medos. Por exemplo, uma das atitudes que nós precisamos ter, inclusive mamãe aí, né, dessa criança de 5 anos que trouxe essa pergunta para o Marcela Responde. Não valide, não desconstrua o medo dos seus filhos, valide os sentimentos. Gente, sempre, até do adulto aí, tá? Que foi colocado aqui, não desconstruam os medos alheios. Validem essa emoção do medo. O que eu tô falando? Não diga para o seu filho, não diga para o seu marido que isso é bobagem, que isso é mentira, que isso não é válido. Não é possível que você tenha medo de uma baratinha. Eu tenho muito medo de barata. Hoje eu já consigo fazer um movimento maior, mas eu tenho medo de barata. Hoje eu já consigo me manter, inclusive no final de semana passei por uma situação dessa, né? Fui pegar uma bolsa das meninas no local que eu tava e uma barata enorme debaixo da bolsa. Eu consegui não entrar em desespero, não dar um grito e sair de lá, pegar a bolsa e sair do local. Entende? Mas isso ainda mexe comigo. Então, não desconstrua o medo do outro. Não fale que isso é bobagem, tá? Não fale que isso... Ai, gente, nada a ver ter medo de relâmpago. Tem a ver, sim, porque você não sabe das experiências que a pessoa já viveu. Então, primeiro de tudo, valide essa emoção. Filho, mamãe tá percebendo que você tá com muito medo. Um abraço te ajuda, né? Tá tudo bem sentir medo. A mamãe também tem medo. Segunda coisa, gente, muito importante, conte histórias. Conte histórias da sua infância, conte os medos que você tinha nessas fases, e como eu falei com vocês, nós também vivenciamos essas fases, né? Os medos passaram, alguns medos de monstros, medos de escuro, né? Eles passaram ou não, né, gente? Tem gente que tem medo de escuro até hoje, tá tudo bem, entende? Tá tudo bem, é um medo válido. Então, conte histórias do medo de vocês, conte o que vocês fizeram para superar o medo. Crianças aprendem com histórias. Eu, no medo, né, na emoção do medo, eu trabalho muito com a livroterapia, muito. Porque quando a criança, ela se identifica com um personagem no livro, ela consegue se identificar também com os recursos que esse personagem utiliza para poder lidar com esse medo. Então, inclusive, quem já fez a inscrição aí para a semana mais louca e transformadora do mês de janeiro, que nós vamos ter no dia 25 de janeiro, ao dia 1º de fevereiro, recebeu ontem um e-mail com várias indicações, várias, inúmeras indicações de livros para lidar com os filhos nos diferentes desafios dos filhos. Se você ainda não se inscreveu, gente, link tá lá, tá na bio do Instagram. É um link para você receber vários conteúdos. No mês de janeiro, por exemplo, cada dia do mês de janeiro é um conteúdo diferente, tá? Se você ainda não fez, só colocar lá, né? Cadastrar o seu e-mail que você já recebe muitos materiais, inclusive um e-book que eu acabei de incluir sobre como fazer o seu filho sair das telas, com sugestões de brincadeiras, de jogos, né, para minimizar o tempo de exposição dos filhos nas telas. Então, conte histórias. Histórias são válidas, histórias prendem a atenção dos seus filhos, histórias fazem com que os seus filhos sintam como personagem, né, das historinhas e histórias da vida de vocês. Contem como que vocês fizeram para superar esses medos. Então, isso também é muito válido. Outra questão, gente, isso eu faço muito e as crianças amam e começam a deixar o medo mais divertido. Construam histórias engraçadas com os medos. Se o seu filho tem medo de monstro, construa uma história de um monstro que chegou aqui e sabe como que o monstro estava?
O monstro tava vestido de bailarina. Tava com uma sainha de bailarina. E quando eu achei que ele fosse atacar, sabe o que ele fez? Começou a fazer passos de balé pela casa. Então, gente, construa histórias engraçadas com os medos que os seus filhos têm. Se seu filho fala que tem medo da... Eu fiz isso como adolescente lá no consultório. Eu tenho medo da loira do banheiro, né? Na nossa época tinha isso, né, gente? Loira do banheiro, mulher de branco. Aí, quando ela falou loiro do banheiro, eu falei assim, então vem cá. Aí eu fui pro banheiro junto com ela, eu falei assim, quem sou eu? Aí ela assim, né, adolescente, né, gente? Marcelo, você é Marcela, minha psicóloga. Eu falei, não mais, hoje eu sou a loira do banheiro, olha aqui, uma loira do banheiro. Tá? E a gente foi construindo histórias engraçadas em cima disso. Então, isso é uma forma também de fazer com que o seu filho possa caminhar apesar do medo, tá? Com que ele não paralise. Outra coisa, gente, não force a barra. Se tá difícil para o seu filho hoje, né, superar um determinado medo, não force, respeite, esteja junto com ele. Então, se ele tem medo de ir sozinho nos lugares, por exemplo, dentro de casa, faz o seguinte, dê um passo junto com ele e encoraje a dar ele a continuar, por exemplo. Ah, meu filho não vai até o quarto sozinho, no quarto tem que passar pelo corredor. Então, vá até metade do corredor e fala assim, agora você pode ir sozinho. Entende? Então, dê esse amparo, dê esse acolhimento, dê esse aconchego. Se está difícil para ele, né, à noite, fica um tempo na cama até ele adormecer, entende? Então, faça esse movimento validando, não force a barra, não obrigue seu filho a fazer aquilo que ele tem medo, gente. Isso só pode intensificar e piorar. Ou uma outra coisa, só pode fazer com que seu filho, ele continue com medo, mas ele pare de te falar. Por quê? Porque ele sabe que se ele te falar, ele vai precisar ser forçado a fazer alguma coisa. Então não faça isso com seu filho, tá? Não force a barra. Quando a criança estiver preparada para enfrentar o medo, ela vai enfrentar. Tá? Então, respeite, né? Vai de forma gradativa, faz um primeiro movimento e deixe que ele continue nesse movimento, tá? Compartilhe o medo seu, né? Fale dos seus medos, como eu disse, conte como que você fez para lidar com esse medo. Isso pode encorajar muito os nossos filhos. Acolha todos eles e não rotule, tá, gente? Eu coloquei aqui para vocês... Não rotule os filhos, você é medroso demais. Que menino medroso, olha lá, o fulano da sua idade, não tem medo disso não. Olha ali, sua irmã que é mais nova que você, não tem medo disso não. Tudo bem para ela, tá? Não rotule seus filhos de medrosos. Gente, rótulos são profecias autorrealizáveis. O que é isso? Quanto mais nós rotulamos e estereotipamos os nossos filhos, mais eles vão agir conforme a nossa expectativa. Se todos os dias eu falo, você é muito medroso, cada vez mais o meu filho vai demonstrar medo, porque é essa energia que eu estou depositando nele, é essa troca, é esse rótulo que eu estou depositando nele. Então, não rotule o seu filho, ele está com medo neste momento. Tá? Então vamos lidar com esse medo do momento. Ele não é uma criança medrosa, não, ele é uma criança que manifesta medos. E tá tudo bem, porque nós também manifestamos os nossos, tá? Então, gente, olhe para tudo isso, né? Acolha esse medo. Tá com medo de dormir? Fique com ele na cama durante um tempo. Tá com medo de ir em algum lugar sozinho? Vai até a metade, deixe que ele vá a outra metade. Faça uma pequena parte e encoraje que ele faça outra. Né? Não rotule, não desqualifique o medo, não desconstrua falando que esse medo é bobagem. Eu posso ter medo daquelas formiguinhas pequenininhas, gente. Esse é o meu medo e tá tudo bem. Agora, o que nós vamos fazer? De que forma que nós podemos conviver com essa formiguinha na cozinha? De que forma que a gente pode sentar na mesa e mesmo com uma formiguinha pequenininha, a gente continuar convivendo, a gente continuar comendo, a gente continuar fazendo aquilo que precisa ser feito, tá bom? Então, não desconstrua esse medo. Tá? Conte histórias, utilizem livros, tem inúmeros livros para lidar com medo,
tá, gente? No e-mail de ontem, a técnica, o material que eu encaminhei ontem foi sobre os medos, né? Tem também, né? Foi sobre os livros, vários livros, e tem sobre os medos também. Se você não fez inscrição ainda, faça, que você recebe, né? A melhor forma que eu consigo disponibilizar para vocês é encaminhando materiais para o e-mail de vocês, né, de uma forma muito potente, né, porque tem muita coisa bacana. Então, gente, façam isso, sejam empáticos com os filhos de vocês. Entendam que esse momento da pandemia é um momento que as crianças elas têm sido muito impactadas emocionalmente, tá? Então deem esse colo que as crianças precisam. Se antes o medo era leve e passou a ser mais intenso na pandemia, é totalmente natural, porque nós estamos vivendo um excesso dentro, e esse excesso dentro ele traz repercussões emocionais. Então, acolha o seu filho, né? O medo dele ele vai ficar maior, a raiva vai ficar maior, a irritação vai ficar mais intensa. Então, tudo isso numa pandemia em que a gente está vivendo o excesso dentro, que a gente não está fazendo essa alternância entre o dentro e o fora, pode ser sim que essas emoções elas se tornem mais intensas. Então, a gente ser... muito obrigada. A gente ser compreensivo, a gente ser acolhedor nesse momento faz toda a diferença para que os filhos se sintam amados e para que eles possam superar esses medos. Combinado, gente? Esse foi o Marcela Responde de hoje. Se tem alguma dúvida, se tem algum desafio aí na sua relação com a maternidade, na sua relação, né, conjugal, mandem aqui para mim, né, que o Marcela Responde vai vir sempre cheio de informações, de dicas, de práticas e mais ainda, né, quem quiser entrar no Marcela Responde junto comigo, vai ser um prazer poder ouvir a sua dúvida, poder ouvir o seu desafio diretamente aqui junto comigo e poder oferecer para vocês, né, de forma bem direta, algo que faça diferença na situação que você está vivendo, na sua vivência aí dentro da sua casa. Combinado? Que é um beijo para vocês, gente.